poucos que se aposentam aos 33 anos. Doutor Eduardo, com a palavra. Bom, primeiramente, é claro, preciso agradecer pelo convite em participar dessa comissão, dessa audiência. Na minha posição em que eu exerci durante 8 anos a presidência do IBGE, foi para mim uma honra muito grande ter representado essa instituição por muito tempo. Eu, inclusive, que entrei na instituição em 1978. Comecei trabalhando na área de agricultura, de estudos rurais, depois em contas nacionais, matrizes de insumo-produto, contas regionais, cálculos de várias informações importantíssimas para o nosso país no nível municipal. E eu creio que essa é uma oportunidade também muito grande para a gente falar que a questão referente a até pensarmos em reduzir o tamanho ou a cobertura do questionário com a possibilidade de jogar alguns itens para pesquisas complementares, elas não são complementares. As pesquisas não complementam nunca o censo. Elas podem concorrer, mas apenas o censo dá um nível de detalhe que o nosso país precisa no nível municipal. Principalmente porque vocês podem ter certeza, cerca de 2.000 municípios brasileiros dependem substancialmente do recurso do FPM. E o recurso do FPM é calculado em função da população do município. Se esse trabalho não chegar a uma estimativa rápida sobre a população do município, quem haverá de pagar o preço não será o município, mas a população que nele reside. E o IBGE pagará um preço muito mais caro, porque pelo Brasil inteiro vão se lembrar do que é correr o risco de não fazer um censo abrangente. Não é fazer um censo de qualquer maneira. Não é fazer o censo porque dizem que falta dinheiro. Dizem que falta dinheiro, não é isso que tem que nos levar a antecipar uma proposta orçamentária. Já ouvimos aqui, inclusive, da própria Vilma. Não há uma definição de orçamento. Se não há uma definição de orçamento, a partir do momento em que o IBGE toma a iniciativa de fazer o corte, está prestado o serviço. Pior do que esse não pode existir. Quer dizer, é a instituição que oferece-se ao corte. E quanto virá de recursos? Já está dado. Não serão mais 3 bilhões, mesmo que fosse difícil lutar por ele. Hoje a discussão é, será que 2 bilhões dará? Se continuar do jeito que está, vão oferecer 10 centavos. Porque não é assim que se negocia o orçamento. E a Vilma sabe muito bem, porque em todos os anos faltou dinheiro para fazer censo, e nos anos não censitários falta dinheiro para fazer as pesquisas. E nós sempre batalhamos por isso. Então, um ponto que eu queria chamar a atenção aqui é que eu assumi a presidência do IBGE em 2003, quer dizer, num ano em que o IBGE estava concluindo o censo de 2000. E é claro que eu já percebia claramente a dificuldade de fazer um censo e, desde o início, eu também procurei por formas alternativas. A direção do IBGE não está agora procurando caminhos alternativos. Desde 2004, nós realizamos no IBGE um projeto importantíssimo para o IBGE, que se chama Estudo de Modelos Alternativos de Censo. E a proposta desse estudo era fazer o que a PNAD está fazendo, uma prova concreta de que é viável. A proposta era o censo contínuo. Se é difícil para o presidente da instituição conseguir 1, 2, 3, 4 bilhões para fazer um censo ou uma contagem, é importante que ele dilua esse orçamento. E nós aprendemos com a experiência da França, que foi a primeira que fez isso, inclusive por orientação dos estatísticos e amostristas do próprio IBGE, que a França estava avançando nessa direção. Eles desenvolveram uma metodologia que se chama censo contínuo, que dilui a operação do censo em 5 anos, em que, para os municípios pequenos, é um levantamento absolutamente censitário.
para os grandes municípios, como Paris e tantos outros, que se pode fazer ao longo de 5 anos, amostras de pequenas áreas, até compor uma amostra robusta que garanta a essa municipalidade informação suficiente para fazer as políticas públicas. Mas política pública para município de 2.000 habitantes não é a mesma política pública para município de 15 milhões de habitantes. Agora, não podem os 2.000 municípios com menos de 2.000 habitantes pagarem o mesmo preço daquele que abre mão de ter informação detalhada no nível municipal, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e tantas outras cidades grandes no nosso país. Então, o Brasil é um país heterogêneo. Um país heterogêneo precisa olhar para dentro de si mesmo. Nós temos desigualdades e temos necessidades. Quem mais necessita do censo no Brasil é a nossa municipalidade. E não é por acaso, eu tenho uma tabela que eu gostaria de mostrar aqui, quando o IBGE, por ocasião do censo de 2010, e eu vou me referir muito mais ao censo de 2010, porque eu participei dele, no censo de 2010 e também no censo de 2000, a maior parte das sugestões de temas a serem incluídos nos nossos censos vieram dos municípios. Ou seja, a comunidade acadêmica, de fato, participa, sugere para incluir e retirar. Faz teste, não dá certo, no ano seguinte pede para tirar. Mas quem está frequentemente sugerindo e precisando da informação é a municipalidade. E essas comparecem nas consultas públicas quando o IBGE, como a Vilma citou, para o ano de 2020, o IBGE faz em todo o censo. No censo de 2010, nós, quando abrimos para a consulta pública, recebemos 9.000 propostas de temas a serem incluídos no censo. E dessas 9.000 propostas, chegamos numa prova piloto, na primeira prova piloto, com 140 perguntas, jamais os 360 mencionados pelo ministro por ocasião da posse da presidente do IBGE, nunca 360, mas o limite máximo foram 140, que depois, quando foram feitas as outras provas piloto, ao final, o censo do IBGE teve o número que eu tinha era 110, mas a Vilma mencionou 110, 102, mas eu creio que não é muito diferente desses dois intervalos que a gente está mencionando aqui, e tendo em vista que o Brasil não dispõe de registros administrativos apropriados, é um país com mais de 5.000 municípios dependendo de recursos importantes que vêm de transferências de fundos, principalmente da União. O primeiro deles é o FPM e vários outros. Esses municípios precisam de informação detalhada. Então, essa cronologia dos problemas do censo de 2020 precisa ser bem entendida. A Vilma comentou um histórico. Eu também vou fazer um pequeno histórico, mas não exatamente da mesma maneira que ela fez, mas, inclusive, aproveitando que vocês já tiveram a oportunidade de ver no vídeo, em que uma das mensagens dadas no vídeo é o ministro Paulo Guedes, na posse da presidente do IBGE, falando aquelas barbaridades, inclusive de que vender prédio para fazer o censo. Mesmo que ele soubesse quanto vale um prédio daquele, eu pergunto depois o que venderia na hora de fazer a PNAD de 2021, a de 2000, e assim também com o Brasil. Não adianta vender o que o país tem, porque a vida continua. Depois vai vender o quê? Vai faltar o quê para vender? E aí, pede de volta aquilo que está posto à venda? Nós não somos feira para colocar à venda as coisas que já são a duras penas conquistadas. Eu, como dirigente do IBGE, lutei demais para fazer um dos nossos prédios passarem a ser do IBGE, mas não consegui fazer com que o prédio onde está grande parte do IBGE, na Avenida Chile, deixasse de ser um prédio alugado, com 15 andares alugados, para conseguir uma sede própria. Então, uma instituição como o IBGE, que tem mais de 80 anos, não tem sede própria
para colocar a maior parte dos seus funcionários. Na minha época, o IBGE gastava, por ano, 10 milhões de reais pelo aluguel das instalações na Avenida Chile. Ora, eu fiquei lá há 8 anos. Já são 80 milhões de reais que foram gastos com aluguel. Já dava para construir muito mais do que um prédio decente para a instituição. E começaria ali a economia. Onde é a presidência do IBGE, realmente tem uma vista linda, mas se isso incomodou o ministro, não tem problema nenhum. Faz como os metrôs fazem. Bota aquele adesivo no trem e quando ele chegar lá, põe um adesivo cheio de esqueleto, opção de coisa. Agora é muito bem para você. Não, isso e resolve-se com 10 reais. Não precisa vender o prédio, é só comprar. A gente até faz vaquinha e põe lá para quando receber. É só ele avisar com antecedência, para a gente se preparar. Então, é sério isso. A gente tem que olhar o IBGE com respeito. Olhar os funcionários do IBGE com respeito. E nós somos servidores ao público e não ao governo que está, na ocasião, coordenando os recursos para liberar este ou aquele dinheiro. Bom, então, como prestadores de serviço ao público, a gente tem que lutar pelo melhor para a instituição. Não é o IBGE que tem que fazer corte na carne para prestar serviço. O IBGE tem que lutar pelo melhor. E é isso que os funcionários da diretoria de pesquisa do IBGE fizeram. E, por isso, o seu diretor pulou fora. Por quê? Porque representou os interesses do quadro técnico. Os interesses do quadro técnico não são interesses corporativistas. São pessoas que estão ali e que vão carregar o senso, seja o bom senso ou o mau senso, ou a falta de senso para conduzir o senso. Quem vai carregar a pena e pagar a pena será o servidor do IBGE. Assim como aconteceu no censo de 1960, quando foi um caso sério, e a instituição ficou 10 anos carregando aquele peso. Por sorte, o censo de 1970 foi excelente e a imagem do IBGE começou a mudar de 1970 em diante. Mas em 1960 era um desastre. E, no meio daquele desastre, os funcionários do IBGE tiveram que carregar a instituição a duras penas. Então, aqui eu queria aproveitar para passar um pouco rápido alguns aspectos da minha apresentação, mas ela estará à disposição de todos, que o primeiro ponto que eu considero importante é o seguinte: o censo é caro? É, mas não nos esquecemos que o Brasil é um país complexo, é um país de 8 milhões de quilômetros quadrados e que chegar na Amazônia brasileira com um questionário de uma pergunta ou de 360 perguntas, como o ministro sugeriu, custa a mesma coisa. Porque tem lugares da Amazônia em que nós precisamos alugar um barco grande, com cozinheiro, inclusive o dinheiro dos recenseadores, pequenos barcos. Esse barco vai subindo o rio, vai deixando os recenseadores pelos braços do rio e 30 dias depois volta para recolher. E quanto custa isso? Qualquer que seja o tamanho do questionário, a despesa vai ser a mesma. E isso é que encarece o censo. Não é cortar a questão A, B ou C, porque pode colocar na PNAD ou em qualquer outra pesquisa. Também é difícil você chegar em áreas onde precisamos de contar com infraestrutura que o IBGE não conta, como, por exemplo, na região do Pantanal. E aí precisamos de outros veículos que o IBGE não dispõe. Contamos com o Exército e com tantas outras que, muitas vezes, o Exército procura resolver os seus problemas orçamentários na hora de prestar serviço ao IBGE. E aí cobram da gente uma fortuna e, em 2010, nós até abrimos mão do apoio do Exército, porque dava para comprar uma frota com aquilo que eles queriam nos ajudar. Então, a gente usou a criatividade para enfrentar os problemas, porque são grandes e vão até o último dia de trabalho. Então, o primeiro ponto é esse: não é caro. E podemos, como esse número que a Vilma citou, que foi o primeiro número, 3 bilhões. Se estimarmos em números redondos uma população de 200 milhões de habitantes, quanto dá por habitante? R$15. Numa década. R$15 por uma década dá R$1,50 por habitante por ano. Quanto é que o ministro gasta para cortar o cabelo num salão no Leblon? Procurem saber quanto é. Ele
Então, essas contas têm que ser feitas para o Brasil inteiro, não é só para quem está nadando em dinheiro e olha para os outros como despesa. Não, não custa caro. Ah, mas ainda assim são 3 bilhões. Demos os exemplos, e a Vilma citou, estudamos muito a experiência de outros países. Eu conheci algumas experiências, principalmente a dos Estados Unidos, que é sempre a referência. Mas quanto custou o censo americano em 2010? O censo americano em 2010 custou 12 bilhões de dólares. E os 12 bilhões de dólares, se convertidos os nossos também em dólares, dariam 700 milhões de dólares. Ou seja, o nosso país tem 200 milhões de habitantes, os Estados Unidos têm 300 milhões de habitantes, então um aumento na população de 50% não justifica um aumento no orçamento de quase 20 vezes. Então, alguma coisa tem de diferente. E um dos problemas diferentes é um ponto que eu queria chamar a atenção da Vilma nessa apresentação que ela fez. Todos os esforços que estão sendo feitos para buscar caminhos que deem opção para adequar ao censo, mas numa hora ela falou rapidamente de um termo que eu quero repetir, quero retomar ele: custo fixo. Custo fixo não muda. E tem 2 custos fixos que você não mencionou aqui em momento nenhum: a base territorial e o cadastro de endereço. Esses 2 custos, eu tenho sérias dúvidas de que eles estejam incluídos nesse orçamento de 2 bilhões e 300. Por quê? Fazendo conta elementar. A própria COC, que é a Coordenação Operacional do Censo, também fez a proposta para uma contagem que deveria acontecer em 2015, e depois 15, e depois adiada para 16, mas efetivamente não aconteceu. Qual era o orçamento da contagem? Cerca de 1,5 bilhão de reais. 1 bilhão e 600. 1 bilhão e 600 mil reais. Ali não tem o mesmo custo fixo. Não foi feito, não seria feita uma atualização do cadastro de endereço, da base territorial. Certamente não compraria 190 mil equipamentos, porque faria o uso dos PDAs que tinham sido comprados no ano de 2010, e com muito custo fixo apropriado do censo de 2010, o orçamento chegou a 1 bilhão e 600. Multiplicando esses valores para os dias atuais, praticamente você pode fazer as contas, qualquer que seja indicador salário mínimo, IGPM, IPCA, INPC, qualquer um, vai dar muito mais do que 2 bilhões de reais sem alguns dos custos fixos, equipamento e a base territorial. Ora, então, se uma pesquisa simples, ao preço de hoje, já seria quase 2 bilhões e 300, fazer o censo com 2 bilhões e 300 é uma temeridade. O governo é que tem que dizer, não temos dinheiro, não é o IBGE que tem que dizer, estamos cortando para dar o exemplo. É isso que o secretário do Tesouro, eu sei quem foi ao IBGE, dá uma aulinha de como se usa dinheiro público. Fazemos as contas, não tem dinheiro, tem que contingenciar daqui, contingenciar dali, contingenciar de cá, como se estivesse dentro de casa falando para os seus filhinhos de 2 a 3 anos de idade. Aquilo ali parecia aula de brincadeira para a criança, não para os diretores do IBGE, que estavam todos lá assistindo aquilo. Eu considero aquilo uma afronta, e não uma explicação didática sobre o que fazer com o dinheiro público. Quem sabe o que fazer com o dinheiro público é o IBGE. Onde que o IBGE desperdiça dinheiro? Todos os anos, durante a minha gestão, e duvido que agora seja diferente, os funcionários do IBGE, da diretoria executiva, trabalham Natal e entre o período de Natal e do Ano Novo. Para quê? Para zerar as contas que o IBGE ainda não pagou, porque sabe que muitos outros órgãos do setor público deixarão restos a pagar, e esses recursos são transferidos para o IBGE, e o IBGE quita a nossa conta. Não é verdade? Quer dizer, a gente não deixa de fazer o trabalho que tem que fazer por conta de aperto orçamentário. É claro que tem coisas que não dá conta para fazer, mas a questão principal para mim é: não somos nós que temos que acatar uma ordem que ainda não foi dada e nos adiantarmos de bons moços ou boas moças que podemos ser e oferecer cortes para que o trabalho seja feito. Ele será mal feito. Por quê?
porque esses cortes não estão sendo considerados aspectos dos quais não se pode abrir mão. Se não temos uma base territorial atualizada, se não temos um cadastro de endereço atualizado, como podemos pretender fazer uma coleta exaustiva? Exaustiva de quê, se nós não sabemos quantos somos? E o número que tem sido dito, pelo menos é o que eu tenho visto, e apenas pela imprensa, porque eu estou afastado. Não acompanho, não participo, mas por conta, inclusive, deste convite que eu recebi, tive que me atualizar em muitas coisas. Um dos discursos que todo dia está presente quando se fala do censo. Visitaremos 70 milhões de domicílios. Não é esse o número? Então, por favor, diga, porque o número que a presidente do IBGE já mencionou mais de uma vez são 70 milhões de domicílios. 70 milhões de domicílios, na minha conta, antes de você dizer, devem estar faltando pelo menos 10 milhões de domicílios. E 10 milhões de domicílios terão que ser visitados, porque o censo não faz censo de pessoas, o censo faz censo de domicílios, e nos domicílios ocupados, entrevistamos as pessoas. E no censo de 2010, mesmo quando os domicílios estavam ocupados, mas o morador ou não se encontrava ou se recusava a dar, nós fizemos a imputação de morador. E foram 901 mil domicílios que nós chamamos de domicílio ocupado, porém fechado. Fechado nesse sentido, domicílio com morador, mas o recenseador não entrevistou. O recenseador recebe pelo domicílio visitado, mas não recebe por pessoas. Por quê? Porque não sabe quantas foram. Depois nós estimamos. E quantas pessoas estimamos? 2 milhões e 700 mil habitantes nesses 900 mil domicílios fechados. Então, se somos esse número, e éramos em 2010 190 milhões, é porque também incluímos ali os domicílios fechados. Nós não inventamos essa metodologia. Os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a Austrália, o México já faziam isso há mais tempo, mas o Brasil nunca fez. Essa imputação, mas o IBGE nunca fez isso em outros censos. Então, quando se fala, o censo do IBGE é subenumerado, subenumerado sempre vai ser, só que de 0 a infinito e de 0 a menos infinito, nós não encontramos o número subenumerado. Subenumerado de quanto? Então, se não sabe, é melhor não denegrir a imagem do trabalho, porque isso vai dizer, se nem o IBGE sabe quantos são os habitantes e os domicílios, como é que ele vai querer 3 bilhões? Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos para fora. Uma coisa é o discurso interno, outra coisa é o que se diz para fora. Não se pode justificar problemas de metodologia, seja ou de cobertura, para justificar que, de fato, temos que repensar o censo neste ou naquele ponto. Muitas das questões, inclusive o novo diretor do IBGE, que sugere que se exclua o tema da migração internacional, foram os próprios demógrafos na Comissão Consultiva de 2010 que sugeriram incluir. Ou seja, o IBGE não inclui ou exclui a seu bel prazer. Nós escutamos a sociedade, nós estamos ali para prestar serviço à sociedade. Então, eu vou chamar a atenção desse ponto aqui, que vocês já podem perceber, que percebam que a primeira linha é exatamente a das consultas feitas pelos municípios, os órgãos municipais interessados nas pesquisas do IBGE, no caso, o censo demográfico. Aqui, quanto representa os temas, que é pesquisa de dados pessoais, da família, do domicílio e tudo, o que cada um desses itens representam para cada um dos usuários, e reparem que, novamente, são os municípios os maiores interessados. E aqui a gente tem um resumo. Em 2000, no censo de 2000, das consultas e sugestões feitas pelos usuários do IBGE, nessas consultas públicas que a Vilma mencionou aqui para 2020 também, 50% delas em 2000 vieram dos municípios. 40% delas vieram dos municípios em 2010. Então, agora, na hora de olhar temas e olhar o que dá para cortar, quem sugere cortar tem que dialogar
com esses que precisam da informação. Só que esses já foram embora, porque o IBGE diz, agora compete a nós elaborar um questionário que atenda a todos. Chegamos a 102, 110 temas no questionário. Então, se são 102, 110, não importa. Se tiverem que ser esses números ou qualquer alteração, que tenha que ter um estudo técnico. Não é simplesmente uma sugestão de que vem de fora. A Vilma mencionou, o Ricardo Paz e Barros, de fato, foi bastante honesto com a equipe. Mas uma das honestidades dele também foi a de reconhecer que ele não tem competência para fazer questionário. Então, ele jogou a bomba na mão dos funcionários da IBGE. Eu sei o que sai, agora vou para casa. Vocês resolvam o problema. Aí não ficou um problema, ficaram vários. Porque se tiver que tirar número, de que serviu a prova piloto anterior? De nada, porque vai ter que refazer o questionário. Se refizer o questionário, tem que testar de novo. Não é, Vilma? Estou falando alguma coisa errada? Você, não. Então, se testar, tem que incluir no orçamento, tem que incluir no cronograma de trabalho. E o tempo não muda. 1º de agosto de 2020 não vai mudar, vai ser no mesmo dia que já está. Se fizer uma prova piloto, vai atrasar o censo experimental. E o censo experimental tem que ser feito em 2020. Por quê? Não dá para fazer no ano que vem? Dá, mas o orçamento está nesse ano. Se não gastar o recurso que já é pequeno do orçamento de 2019 na execução de uma atividade que está programada para 2019, vai onerar o censo de 2020, não é? Então tem que fazer. Esse ano tem que fazer o censo experimental. É bom fazer o censo experimental porque eu tive a oportunidade, inclusive desagradável, de ir a Rio Claro por ocasião do censo experimental. E o que estava acontecendo no censo experimental? Você também foi, viu? O quê? O verdadeiro caos. O questionário não estava sendo praticado, porque o equipamento que nós tínhamos escolhido, que não era o PDA, era o netbook, que era um microcomputador pequenininho, que, inclusive, nós, em convênio com o MEC, depois de concluído o censo, doaríamos esses equipamentos, que seriam 200 mil equipamentos, para o MEC, para sua distribuição pelas escolas, com o projeto de tecnologia nas escolas, de inserção computacional das crianças nas escolas, testamos os netbooks e o que acontecia? A bateria aquecia, ele era pesado, a tela era terrível e com a luz do sol, porque o recenseador não é recebido no sofá para fazer entrevista. O recenseador tem que fazer entrevista onde quer que seja e onde quer que ele esteja. E muitas vezes está debaixo do sol. E a luz solar bate na tela, ele não sabe nem ler a pergunta para encaminhar ao entrevistado. E aí o que ele faz? Se vira. Aí põe o PDA, o netbook, contra a luz. Mas aí ele é pesado, cai. Então bota no braço, queima o braço. Não foi isso que aconteceu? O que nós decidimos? E eu me lembro, porque eu estava com a chefe de gabinete lá e falei, não vou citar o nome, você acha que era eu que tinha que estar nessa reunião aqui, ouvindo o que a gente está vendo aqui? Não. Mas, por sorte, eu fui e tive a oportunidade de ver o risco que nós estávamos correndo. Tomamos a decisão do Conselho Diretor de suspender o projeto do censo com o netbook e foi aí que nós compramos esse sucesso que foi de fazer o censo com o PDA. Foi também sorte, não foi só competência da informática, não. Foi sorte também. Agora, para isso, as coisas têm que ser realizadas. Não dá para ser otimista. Quem está fazendo o orçamento com 2 bilhões de reais, 3 bilhões de reais, seja lá o que for, não tem o direito de ser otimista. Tem a obrigação de ser pessimista. Porque você, sendo pessimista, você vai encontrar opções. Na hora que você faz o discurso otimista, você entra no oba-oba. E lamento dizer para você, Vilma, mas quando você faz um orçamento de 2 bilhões e 300
e não menciona aqui para nós quanto custa, ou quanto custou, ou como está calculado o trabalho da base territorial, o trabalho da atualização de endereços, então, é bom que diga. Por quê? Porque vai ter que somar a esse número que você disse. 70% do dado do censo é pessoal. 70% do censo é pessoal. Se forem 3 bilhões, já são 2 bilhões de pessoal. Ora, se forem 3 bilhões, sobram 900 milhões para fazer todo o trabalho. Se nós não tivéssemos feito atualizada a base territorial e não tivéssemos feito pré-censo antes de começar o censo, teríamos tido problema, lembra? Lá em Pernambuco, em Alagoas, onde a chuva, assim como agora tivemos o desastre de Brumadinho e de outros lugares, mal comparando, isso também aconteceu com outro fenômeno no estado de Alagoas, e que a enxurrada levou todos os registros administrativos de vários municípios em direção até a Maceió. E como é que a própria Defesa Civil conseguiu trabalhar? O IBGE tinha o cadastro de endereço, tinha atualizado o cadastro de endereço e entregou o seu cadastro de endereço para a Defesa Civil saber quantas tendas, quantas pessoas deveriam procurar depois daquele desastre que aconteceu. Isso é uma prova da utilidade do trabalho do IBGE no nível do município. Não há amostra, não há PNAD, não há o que quer que seja que vá atender uma necessidade dessa natureza. É para isso que a gente tem que fazer esses trabalhos e preparar isso que é custo fixo e é custo elevado. Então, esses elementos nós precisamos levar em consideração e fazer um cálculo que leve em conta este risco de não efetuar essa atividade que eu chamo de infraestrutura do censo. Ninguém vê, ninguém sabe. Ninguém sabe o que a COC faz durante o ano. Ninguém sabe o que a DGC faz durante o ano para preparar toda a infraestrutura. Mas, se não der certo, vão se lembrar. O problema é o cadastro de endereço que estava errado, a base territorial estava desatualizada. Aí não tem mais jeito, porque o tempo passou. Então, isso tem que ser revisto. Essas contas que estão sendo feitas para chegar a 2 bilhões e 300 milhões, não é no questionário que você vai encontrar a redução de custo da amostra. Vou também mostrar aqui alguns dados a esse respeito. Esses dados aqui eu vou deixar para vocês. Aqui tem, inclusive, a distribuição dos temas que os usuários solicitarem. Reparem que os principais temas que a gente tem aqui são tanto a característica demográfica da população quanto a do domicílio, e além de aspectos gerais. Bom, aqui estão os dados que eu coloco do questionário do IBGE, comparado, inclusive, com outros questionários, inclusive de censos anteriores. Esse daqui é o que eu mostrei, os 900 mil domicílios que foram imputados à população para chegar à população total em 2010, e isso não foi feito em 2000. Era uma outra maneira de ver o problema. Mas por que nós insistimos nisso em 2010? Pela preocupação que o IBGE tem, inclusive com números que ele próprio é obrigado a publicar durante o ano, ou ao longo dos anos, que é de estimativa de população que o FPM precisa para definir quanto cada município recebe. Na verdade, são duas metodologias diferentes, e não necessariamente os resultados convergem. Mas no ano de censo, nós temos 2 números. E não tivemos em 2010, porque fizemos uma alteração, inclusive a pedido no Congresso, para que, no ano de 2010, o TCU recebesse do IBGE a estimativa de população num prazo mais apertado para o TCU. Em compensação, o IBGE não publicaria a sua estimativa de população em 2010, mas o nosso censo teria data para terminar. 27 de novembro tinha que entregar os dados ao TCU. E entregamos os dados ao TCU em 27 de novembro. Cumprimos com a nossa obrigação e, portanto, diminuímos os conflitos que o IBGE sempre tem com os prefeitos na hora que divulga os seus próprios resultados.
Bom, isso aqui eu falo da cobertura do nosso censo, a preocupação do IBGE com a supervisão, que a própria Vilma mencionou aqui, que para 2020 estão sendo revistos os procedimentos para tentar trabalhar com isso, mas repare que eles têm peso. O número de domicílios revisitados pelo IBGE foi expressivo. Então, se há a possibilidade de controlar e supervisionar o domicílio à distância, para diminuir custo, o cadastro de endereço tem que ser atualizado. A base territorial tem que ser atualizada. Bom, agora o ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Os nossos domicílios, em 2010, já tem uma média de número de moradores menor e bem menor do que já foi o ano de 2000. Eram 3,7 moradores por domicílio e 3,3 moradores por domicílio no ano de 2010. O que isso indica? Que, junto com o detalhe que a Vilma também já chamou a atenção, a quantidade de domicílios que no Brasil são habitados por uma ou duas pessoas chega a ser 1/3 dos domicílios brasileiros. Então, esse detalhe é importante na hora de discutir a amostra. Por quê? O questionário da amostra é muito grande, mas poucos respondem ao questionário da amostra. Primeiro, porque são só cerca de 9% do universo. E, em segundo lugar, mesmo os 9% dos domicílios que respondem ao questionário da amostra, muitos deles, vamos admitir, 1/3 deles, tem apenas uma ou duas pessoas. Consequentemente, número de perguntas sobre as pessoas do domicílio, pelo que está no questionário até agora, como era também o censo 2010, são cerca de 30 perguntas. Ou seja, daquelas 100 que estão elencadas como presente do questionário, 30 serão respondidas por apenas uma ou duas pessoas. O resto é característica do domicílio, que qualquer que seja o número de moradores, a pergunta é uma só, é sobre o domicílio, não sobre as pessoas. Então, para pensar um desenho de uma amostra, não adianta olhar o número de quesitos que tem o questionário e comparar com o do Burundi ou de qualquer outro lugar. É preciso olhar a característica do país. A estrutura demográfica do Brasil, e ninguém melhor aqui do que o Tadeu para nos falar sobre isso, a estrutura demográfica do Brasil está mudando significativamente. Então, além de nós precisarmos conhecer essa evolução demográfica, temos que aprender com ela para tomar decisão sobre o censo. O censo não vai reduzir custo diminuindo pergunta, porque a velocidade não vai cair de 20 minutos para 2 minutos. O recenseador, que depois que pega a prática para fazer uma entrevista, no lugar de gastar 20 minutos, ele gasta 10, não é verdade? Na primeira semana, ele está aprendendo, então ele vai levar mais tempo. Tenha 100 ou tenha 50 perguntas, ele vai levar mais tempo do que levará na segunda ou na terceira semana. Agora, para que ele continue na segunda ou na terceira semana trabalhando, pague bem a ele e pague em dia. Não é só pagar bem, tem que pagar em dia, como nós fizemos em 2010. Qual foi a regra em 2010? Entregou o setor no posto de coleta, recebe metade do seu pagamento. Se dentro de 15 dias a DPE não apontar problemas daquele setor, ele recebe o restante. E o problema passa a ser da DPE, não do recenseador. Nós tivemos um recenseador recenseando 10 mil pessoas. Lembra disso? Então, por quê? Porque com o dinheiro que ganhava e com a eficiência que tinha, o supervisor não queria abrir mão dela e nem ela queria abrir mão do trabalho. Ganhou uma grana trabalhando. Por quê? Porque pagavam bem e pagavam em dia. Então, cortar o orçamento em cima do pessoal é arriscado, porque essas pessoas, você já disse, você aponta a solução e aponta o problema. Essas pessoas, se encontrarem um emprego, vão sair. Quem são as pessoas que corremos o risco de perder? Os bons ou os maus recenseadores? Os bons, porque são esses que têm chance
de encontrar emprego. Agora, se você pagar bem a eles, eles vão continuar trabalhando no censo até o final. Bom, e um outro ponto aqui. Esse aspecto é importante porque tem uma lógica de raciocínio. Os domicílios são menores, o número de perguntas efetivamente respondidas também é menor, o tamanho da amostra não atinge mais do que 9% dos domicílios. Consequentemente, quando levarmos em consideração todos esses aspectos combinados, o corte no orçamento por conta do questionário vai ser muito pequeno. E o IBGE, principalmente a DPE, está apanhando muito por conta de tamanho do questionário. Não é aí que a gente vai encontrar saída para o problema orçamentário. Tem que buscar um outro caminho. Bom, o outro caminho. O outro caminho que se menciona é entrevista pela internet, ou então uma opção que poderia ser, tenho minhas dúvidas que venha a ser, o uso de registro administrativo para o censo de 2010. 2020. Eu continuo sendo com 2010 na cabeça. Vou falar da opção da internet, porque registro administrativo não creio que seja para agora. Só para o ponto do registro administrativo, o único país que está investindo pesado, do meu conhecimento, que é bastante pequeno nessa matéria, em registro administrativo é a Inglaterra. Mas o Instituto de Estatística da Inglaterra, há 4 anos, criou um projeto para verificar a possibilidade de usar registro administrativo no lugar de perguntas. Doutor Eduardo, eu sei que você está num ambiente aqui, que é um ambiente técnico, mas era bom explicar para a gente o que é um regime administrativo. Um registro administrativo são informações que o cidadão presta à sociedade, ao Estado, como, por exemplo, carteira de identidade, CPF, cadastro na Receita Federal, na Previdência Social, no SUS, na RAIS, ou seja, existem uma série de informações que o Estado já detém. Nos Correios, que tem o CEP, tem o endereço de cada um. Então, esses são registros administrativos. Qual é o grande desafio? Juntar essas informações todas para transformá-las em estatística. A Inglaterra está fazendo isso, mas está num projeto há 4 anos, que vai fazer o seu censo em 2021, e qual é o seu objetivo? Fazer o censo presencial ou pela internet e o censo paralelo com o registro administrativo. Não, mas são paralelos mesmo, para depois verificar se o que foi estimado pelo censo através de registro administrativo equivale ao que foi estimado ou recenseado pelo método tradicional. Havendo convergência, eles tomarão, então, a decisão de fazer com o registro administrativo e, portanto, não precisa voltar ao domicílio, porque aí, de fato, reduz bastante a despesa. Mas estão há 4 anos organizando o projeto, testarão em 2020 e, se der certo, farão outra coisa. O que a Vilma mencionou aqui? Estão propondo retirar temas do censo de 2020 porque há registros administrativos equivalentes. O que significa registro administrativo equivalente? Não tenho a menor ideia. Nem os Correios têm endereços equivalentes ao nosso, não é verdade? Por quê? O Correio trabalha com CEP. O IBGE trabalha com o setor censitário. Tem casamento entre os dois? Tem, nos pequenos municípios. Por quê? Porque em pequeno município só tem um CEP. Então, a soma de todos os setores censitários dos pequenos municípios dará um CEP do município. E nos grandes? Nos grandes, não. Então, como é que organiza isso? Tem saída? Tem, mas o IBGE não avançou nesse projeto. Porque se tivesse avançado, já podia tomar essa decisão. Então, enquanto não avança no projeto, não pode a priori excluir do censo. Eu não acho que tenha que ter censo com 100 perguntas a vida inteira. Mas só tem até hoje porque esses avanços não aconteceram ainda, por dificuldades que não cabe aqui discutir. Quero discutir, para encerrar, o tema da internet, que é uma opção que se quer investir bastante no censo de 2020. Agora acertei.
Mas eu vou olhar para o censo de 2010 americano. O censo americano teve e terá uma metodologia que nós temos que aprender, que ela não reduz custo, ela aumenta custo, mas aumenta a precisão. Como é que os Estados Unidos fazem? Fazem o censo pelos Correios. Para fazer censo pelos Correios, do que precisa? Primeiro, de um cadastro de endereço compatibilizado com o cadastro do Correio, porque senão não retorna para o mesmo lugar que você acha que mandou. Feito isso, e os Estados Unidos já investiram isso há 30 anos, e agora eles têm um cadastro mestre que serve para todas as suas pesquisas e fala com todas as pesquisas, ou seja, a infraestrutura foi construída. Eles mandam o questionário pelo correio, e daí? Tem que agora receber a resposta. Somente depois de acumularem uma massa grande de resposta pelo Correios, é que eles vão começar a segunda etapa da operação. Qual é? Nos lugares onde não houve a resposta pelo correio, enviarão os recenseadores. Ótimo, só que agora os domicílios estão dispersos pelo território nacional. É diferente do nosso jeito de fazer censo. Como é que nós fazemos censo? Percorrendo o território, com uma regra que todo recenseador tem que fazer para evitar superposição, para evitar lacuna e para evitar perda de domicílio. Ou seja, tem uma lógica no percurso do domicílio, que a gente chama de quê? Do setor. De quê? De varredura do setor. O americano não faz varredura, ele vai com endereço, eu vou na casa A, B, C ou D. E se nós fizermos isso aqui? Primeiro, vamos ter que ter uma etapa de acumulação de informação que não virá pelo correio, vai virar pela internet, e os respondentes terão que dizer o seu endereço, compatibilizá-lo com o que está no cadastro de endereço e depois contratar o recenseador. Mas veja bem, Vilma, para onde eu vou contratar o recenseador se eu ainda não sei quem vai responder o censo pela internet? Eu posso fazer um recrutamento de 200 mil recenseadores. Fiquem de stand-by, porque quando eu souber, eu te chamo. Quem é que vai ficar esperando? Quem não conseguiu emprego até a hora de ser chamado. Mas se você diluir a coleta do censo, precisando antes de fazer o levantamento pela internet, você está fazendo 2 censos. Você vai garimpar domicílio. Qual o domicílio? Aquele que não respondeu pela internet, agora eu volto lá. Então, tomem cuidado com essa opção. Ela não é elementar. Principalmente porque se, na conta que pode estar sendo feita, isso implicar em trabalhar com um orçamento mais enxuto, porque não vai precisar de mais recenseador, nós precisamos lembrar que não só 2019, mas também 2020, 2021 e corremos o risco de alguns outros anos, passarmos por crise fiscal, queda de arrecadação dos governos, contingenciamento e corte de recursos e, por cima disso tudo, a emenda constitucional 95, que permite que o gestor amplie o seu gasto. Então, como é que você vai pedir reforço de orçamento se precisar? Não tem de onde tirar, porque a emenda constitucional não vai te permitir, mesmo que haja emenda de parlamentar. O presidente Paulo Rabelo de Castro, que você mencionou, conseguiu no censo 2010, porque a emenda constitucional ainda não estava em vigor. Estando em vigor, essa limitação pode acrescentar. Então, vou terminar aqui. Se a gente não fizer um orçamento e um projeto técnico para dentro do IBGE, e o IBGE se convencer que ele é possível de ser executado, somente disso é que a COC tem que fazer a conta de quanto vai gastar. Não é ao contrário. Não começamos com o orçamento e fazendo projeto técnico. Nós fazemos o projeto técnico, fazemos o projeto tecnológico para atender os objetivos técnicos, ou seja, eu estou falando da diretoria de pesquisas e da geociências, estou falando da diretoria de informática e somente depois a COC é chamada para fazer o orçamento. E a COC não é diretoria.
A COC é operacional, ela é uma atividade meio. A atividade meio não pode estar à frente do projeto. A atividade meio tem que prestar as informações que a área técnica necessita. E a área técnica é a estatística, a pesquisa, é a geociência e é a informática, que é quem vai garantir o projeto tecnológico. Depois vem o projeto técnico. Fazer orçamento sem levar em consideração todos esses aspectos é para o IBGE, mais ainda do que para os municípios, porque eu me preocupo com o que pode acontecer com o IBGE, é uma grande temeridade. Porque se acontecer, já sei o que vem. Vamos precisar de uma contagem em 2025. Somem o 1 bilhão de uma contagem com os 2 bilhões de um censo, que daria para fazer um censo bem feito, completo, exaustivo, e voltar ao projeto do censo contínuo, que está parado e engavetado. Está engavetado dentro do IBGE um projeto alternativo, que é para evitar que o presidente do IBGE, em 2025 e em 2030, tenham que ter as dores de cabeça que todos os outros tiveram até agora. E aproveito também a presença do deputado e dizer, no Congresso Nacional também está engavetado um projeto do IBGE, que é aquele que procura diminuir o atrito entre o IBGE e os municípios por conta do cálculo do FPM. O que acontece? O FPM no Brasil é distribuído pelos municípios proporcional ao tamanho de população de cada município, mas não é de cada município, por faixa. E eu finalmente descobri, não sei como, que cada faixa é múltiplo de um número cabalístico. É múltiplo de 3.396. Então, a primeira faixa, 10.188. A segunda faixa, 10.188 mais 3.395. Qual é a responsabilidade do IBGE? Não é estimar bem a população da maneira mais perfeita e exaustiva que for. Se, por ter feito isso tudo, tiver chegado a um trabalho perfeito, de um múltiplo de 3.395 habitantes, o prefeito vai reclamar. Porque por umzinho habitante, ele não muda de faixa. O que o TCU está querendo? Não podemos incluir uma margem de tolerância nisso? Margem de tolerância se faz quando o cálculo é probabilístico. Isso não é probabilístico, isso é cabalístico. A estatística não vai explicar. Então, o que o IBGE propôs? Substituir o critério dos degraus, que são as faixas de população, por uma faixa contínua. Cada habitante é um contribuinte por uma cota do FPM. Então, ele tem 3.330 habitantes a mais, não chegou a 396 para aumentar de faixa, mas esses 3.390 habitantes vão constituir receita para o município. Esse projeto foi encaminhado, inclusive eu participei da redação para a equipe que estava trabalhando em junho de 2010. E esse projeto não andou. Então, é preciso também que o Congresso ajude no sentido de que, para os prefeitos, isso trará um alívio que a própria angústia que todos eles têm quando o resultado do censo, ou da contagem, ou das estimativas de população, haveria de diminuir, porque o número não seria tão problemático como tem sido nos dias atuais. Bom, eu sei que falei mais do que seria o tempo permitido, mas agradeço bastante a oportunidade de ter vindo aqui para essa exposição de ideias.